Olá, alunos e alunas, bem-vindos novamente para mais uma aula do nosso curso de ED. Meu nome é Guilherme Galhardo Antonieto e hoje vamos conversar sobre a advocacia, a minha profissão. Bom, caso alguém te pergunte o que é um advogado, você pode dizer que aqui no Brasil, que é uma pessoa necessariamente bacharel em Direito, que foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e que exerce o chamado jus postulandi, ou seja, a representação dos legítimos interesses das pessoas físicas ou jurídicas em juízo ou fora dele, quer entre si, né, ou quer perante o Estado. Assim sendo, o advogado ele é um instrumento de paz social, ou em tese era para ser, né? Não é à toa que a Constituição o prevê como indispensável para a administração e realização da justiça. Mas o que poucos sabem é que a advocacia é uma das profissões mais antigas da história, havendo registros dos exercícios da advocacia antes mesmo de Cristo, lá nos tempos do Código de Manu. Porém, é lá na Grécia que a advocacia obteve um grande desenvolvimento, quando os mestres da oratória persuadiam os julgadores, havendo um grande desenvolvimento dessa arte, na arte da oratória, lá naquela época. No Império Bizantino, a profissão da advocacia foi devidamente regulamentada. O Justiniano, personagem que a gente já citou algumas vezes aqui durante o curso, né, criou a primeira ordem dos advogados, instituída no Império Romano do Oriente. Assim sendo, esses profissionais tinham que ser aprovados em uma avaliação de conhecimento em jurisprudência, entre outros, e ser devidamente registrado. Mas, viajando no tempo, então, vamos chegar aqui mais para o presente, vamos falar da advocacia, como que ela surgiu no Brasil. A profissão da advocacia chegou por via das ordenações filipinas que, por muito tempo, regeram o embrionário poder judiciário. Nessa época, para ser advogado, o acadêmico deveria dedicar 8 anos de sua vida aos estudos jurídicos, realizados lá na Universidade de Coimbra, em Portugal. Fato esse que possibilitou apenas que as pessoas da corte exercessem essa profissão. Quando o Brasil foi proclamado independente, iniciou-se a corrida pela constitucionalização e, consequentemente, a elaboração da primeira Constituição do Brasil, independente da corte portuguesa. Assim, em 1823, estabelecida a Assembleia Constituinte, tornou-se necessária a presença de pessoas que entendessem de direito no país. Assim, passou a se discutir a instituição de universidades no Brasil que ministrassem cursos de direito. Então, em 1824, veio a Constituição e, em 1826, o Parlamento Brasileiro deliberou sobre a criação de 2 universidades jurídicas no Brasil, sendo uma em São Paulo e outra em Olinda. Mas apenas em 11 de agosto de 1827, o projeto que deliberou sobre a criação das universidades jurídicas foi convertido em lei e, em 1828, foi dado o primeiro pontapé, o início dos cursos de direito no Brasil. Bom, mas vamos agora falar das garantias relativas à advocacia. O artigo 133 da Constituição Federal de 1988, como eu falei agora há pouco, nos diz que a advocacia é essencial à função jurisdicional do Estado e à administração da justiça. Dessa forma, visando proteger a atuação do advogado, a lei tornou invioláveis os atos e manifestações do advogado no exercício de suas funções, deixando-os resguardados aos limites legais. Assim, prevê o artigo 1º do Estatuto da OAB, que são atividades privativas da advocacia. 1. A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica, que não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. No parágrafo 2º, diz que os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Também ali prevê que é vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade, o que infelizmente ocorre muito na prática. E ainda no artigo 7º, parágrafo 6º do Estatuto da Advocacia, diz que são direitos do advogado, primeiro, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis.
Quarto, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. E quinto, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB e na sua falta de prisão domiciliar. Existindo ainda, pessoal, outros direitos previstos no mesmo artigo, peço que você dê uma olhadinha aí, mas é importante frisar que a inviolabilidade do inciso 2º não é absoluta. Isso porque, caso hajam indícios de autoria e materialidade de prática de crime por parte do advogado, poderá a autoridade judiciária requerer judicialmente a quebra desse sigilo através de uma decisão motivada. Porém, esses mandados de busca e apreensão específicos e detalhados apenas poderão ser cumpridos na presença de representante da OAB, não podendo ainda serem levados documentos de clientes deste advogado que não estejam envolvidos no crime. Sobre os impedimentos e as incompatibilidades da advocacia, elas estão previstas lá no artigo 28 do Estatuto. Mas antes, vamos lembrar que a incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento a proibição parcial do exercício da advocacia. Assim, se você abrir aí, você vai ver que o artigo 29 diz que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Primeiro, chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais, membros de órgãos de Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos que exerçam a função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direta e indireta. Também, ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais de registro. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Militares de qualquer natureza na ativa. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. E, no parágrafo 1º, diz que a incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Atente-se você ainda que não há nenhum impedimento que proíba o juiz eleitoral ou suplente de carreira advocatícia que continue no exercício normal de suas atividades, desde que não prejudicado sua jornada de trabalho como tal e, logicamente, não atue em casos próprios, né? Pois bem, continuando lá no Estatuto da OAB, observe que o artigo 32 nos diz que o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. E ainda, em caso de lide temerário, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Então, pessoal, a advocacia não é um circo em que o advogado pode fazer o que quiser, escrever o que quiser e alegar o que quiser em uma ação. A imunidade dele é relativizada sim e de maneira correta, se você me perguntar. Alguém que é essencial à justiça não pode agir com má fé e de forma desleal. Isso porque é comum que os clientes peçam para agir de maneira desleal, querendo prejudicar a parte contrária. E o advogado não pode fazer tudo, sem limites por seu cliente. Inclusive, é a sua função explicar para o próprio quando ele não tem tantos direitos quanto ele pensa ter, ou quando ele está levando a situação para o lado pessoal, como muitas vezes ocorre. Assim sendo, o artigo 14 do CPC diz que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam em processo expor os fatos em juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé, não formular pretensões nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento, isso acontece muito, não produzir provas nem praticar atos inúteis ou desnecessários da declaração ou defesa de direito, cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais de natureza antecipatória ao final. Isso se aplica a todos os envolvidos no processo, partes, advogados, juízes, auxiliares da justiça, enfim. Mas, além da ética e da moral, que paira sobre tudo isso que falamos, tem também o lado econômico. O tempo e dinheiro gastos pelo Estado para tocar e manter um processo temerário com má fé e deslealdade é um verdadeiro atentado ao patrimônio público, fazendo jus, então, à penalização daqueles que violam tais mandamentos.
Então, pessoal, como a legislação e a própria prática demonstra, essa atuação desregrada por parte de advogados traz prejuízo para ele e para o seu cliente. Não são raros os casos, por exemplo, envolvendo bancos, onde o banco não tem razão nenhuma na sua defesa e mesmo assim tenta levar o processo até as instâncias superiores e por conta disso acaba sendo condenado por litigância de má-fé com razão. O Poder Judiciário é coisa séria, não podendo ser um balcão de reclamações e muito menos um instrumento para se retardar ou atrapalhar o direito violado de outra pessoa. Não pode ser uma loteria onde você vai lá e pede qualquer coisa e o que ganhar, ganhou. Essa prática deve ser sim combatida. A litigância de má-fé não ocorre apenas por inverdades relacionadas ao resumo fático, mas também na proposição de recursos meramente protelatórios. O ministro João Otávio de Noronha, do STJ, em um de seus votos, disse que é uma norma que temos que usar em maior escala para acabar com as chicanas e formas protelatórias. Não pense você que a multa por litigância de má-fé é aplicada apenas a nós mortais, simples pessoas físicas e jurídicas desse Brasil. A União também foi aplicada a lei pelo STF, Supremo Tribunal Federal, no intuito de frear o abuso no direito de recorrer. Você, como advogado, para evitar penalidades por litigância de má-fé, propõe ações fundadas em provas que confirmem a verdade dos fatos. Utilize provas verdadeiras e jamais falsifique documentos ou apresente um falso testemunho. E quanto aos recursos, não os utilize como uma arma protelatória. Proponha-os quando realmente houver amparo legal em suas alegações. Dito isso, vamos passar então a um ponto muito interessante sobre a advocacia. A advocacia moderna e os caminhos que ela está trilhando. Para onde está indo o exercício da advocacia? Não é novidade para ninguém a reunião de vários advogados em uma mesma banca, criando gigantescos escritórios de advocacia que mais se assemelham a fábricas de peças processuais e litigância de massa. Seguindo essa linha, não são raros também os exageros, acabando por prejudicar toda a classe perante a sociedade e a opinião pública. Em muitos escritórios, o que se vê é a atuação desarrazoada da advocacia, onde estagiários e advogados atuam em padrões e modelos de peças, retirando toda a intelectualidade da advocacia, empobrecendo o debate jurídico e intraprocessual e, muitas vezes, incorrendo na própria litigância de má-fé por realizarem pedidos que não têm um mínimo de embasamento. Nesse sentido, alguns escritórios mais se assemelham a um call center, um balcão de reclamações. Atualmente, reflete sucesso não apenas uma banca de advogados tecnicamente boa. Isso não é suficiente para alcançar o sucesso profissional em termos de lucratividade. É preciso entender de administração e de gestão de pessoas para se gerenciar o escritório como uma empresa qualquer. Isso tudo, em certos pontos, esbarra na própria ética profissional e na vedação à mercantilização da advocacia. Essa não é a visão romântica sobre o direito, mas é o que ocorre na prática. A busca ao lucro de qualquer maneira. Assim, cada advogado é quem tem que analisar qual é o caminho que quer seguir com a sua carreira. De qualquer maneira, siga o caminho que seguir, os princípios éticos em todas as suas nuances devem ser observados. Mas, pessoal, não confundam as coisas. As inovações, rapidez, agilidade, tecnologia, tudo isso é imprescindível à advocacia. Não se está aqui fazendo uma crítica a isso, mas sim a maneira que essas ferramentas vêm sendo utilizadas. Nesse sentido, muitas são as competências a serem exploradas pela advocacia moderna e que, se desenvolvidas da maneira correta, podem ser um grande diferencial para o advogado. Por exemplo, o desenvolvimento e o amadurecimento da sua inteligência emocional é um ponto primordial para o sucesso da advocacia. Isso porque esse desenvolvimento vai fazer com que o advogado tenha uma atitude, uma postura mais profissional e empreendedora. A própria habilidade de fazer um networking, de se conectar a pessoas, fechar parceria com outros advogados, escritórios de advocacia, bem como a própria oratória, retórica e boa escrita, habilidades indispensáveis para qualquer advogado que se preze. Quando o advogado realmente preocupa-se com o seu cliente, ele realiza um tratamento humanizado. Advoga como se o problema e o caso fosse seu, com dedicação. Mas, logicamente, isso não quer dizer que ele deva se envolver pessoalmente no caso, muito menos tomar as dores para si próprio, sob pena de se envolver emocionalmente na lide em que ele está atuando, podendo prejudicar a sua própria atuação e, por consequência, os direitos do seu cliente. E é lógico, o gerenciamento de prazos, documentos, utilização das novas tecnologias disponíveis para trabalho pelos advogados, etc., tudo isso é importantíssimo. Falando nisso, para encerrar nossa aula, eu quero bater um papo descontraído e rapidinho com vocês sobre as startups jurídicas e o impacto delas na advocacia. Eu já ouvi alguns advogados dizendo que os computadores vão tomar o lugar dos advogados, que o trabalho vai ser todo robotizado e que a inteligência artificial vai engolir a profissão. Eu, sinceramente, discordo de tudo isso. Se um trabalho pode ser feito por um computador, ele não é um trabalho privativo do advogado. O que realmente vai ocorrer, na minha opinião, e que na verdade já está ocorrendo,
é a necessidade de adaptação dos advogados a essa nova realidade da profissão. Ou seja, que a inteligência artificial e a tecnologia vieram para ficar lado a lado aos seres humanos, devendo aqueles se adaptarem a essa, sob pena de ficarem ultrapassados, entregarem um serviço aquém do que o mercado em média desenvolve e, por consequência, acabarem sendo renegados nesse darwinismo digital. Por exemplo, no ano de 2016, saíram várias matérias jornalísticas que foram veiculadas a respeito do Ross, o advogado robô, que começou a trabalhar em uma das maiores bancas advocatícias americanas. Ross é um dispositivo de inteligência artificial que opera como uma fonte inesgotável de informações sobre falência. No dia a dia do escritório, o Ross funcionará como um colega de trabalho que sabe de tudo. Os advogados podem questioná-lo sobre inúmeros assuntos em linguagem natural e ele responderá com base em sua base de dados imediatamente, sendo basicamente uma biblioteca virtual constantemente alimentada com novas informações. A lista Codex da Universidade de Stanford já indica a existência de 711 empresas criadas para exploração de sistemas disruptivos e tecnológicos para o mundo jurídico, divididas em 9 categorias basicamente: marketplace, automação de documentos, pesquisa de jurisprudência, educação jurídica, resolução de disputas online, análise de dados jurídicos, facilidade para possíveis clientes e advogados se conectarem, entre outros. Na nova advocacia, o profissional poderá focar suas energias e esforços no desenvolvimento de suas melhores habilidades e, via plataformas de economia compartilhada, se utilizar dos serviços de outros profissionais nas habilidades que não dominam tanto. Mas o foco da nossa aula não é abordar uma por uma das legal techs, também chamadas de law techs, existentes no Brasil. Fica a sugestão para que deem uma pesquisada sobre as startups jurídicas em nosso país e verão que tem muita coisa boa já no mercado e ainda muito mais por vir. Cabendo a nós, advogados, nos adaptarmos às novas tecnologias sem perder a intelectualidade, raciocínio, conhecimento e humanidade que a profissão exige. Por hoje é só, pessoal. Quaisquer dúvidas, estou à disposição no meu Instagram e Facebook. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.